Bom, nós estamos conversando aqui diretamente do Hotel Ibis de Carlos Barbosa com o novo contratado, o novo coordenador ofensivo do Carlos Barbosa Chimangos, Victor Cohen. Primeiramente, seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul, seja bem-vindo a Carlos Barbosa. A primeira pergunta, a gente, inclusive, eu te fiz ela durante a coletiva de imprensa aqui da equipe. Eu queria saber se tem alguma diferença do futebol americano mato-grossense para o futebol americano gaúcho. Não, diferença gritante assim não, porque o futebol americano brasileiro em si, até é engraçado falar futebol americano brasileiro, em si é um padrão muito semelhante, ele é muito homogêneo, é o mesmo tipo de personnel, normalmente um running back e um tight end, ou só um running back e 4 recebedores. A velocidade do jogo é bem semelhante. A diferença é que o pessoal joga um pouco mais em cover 3, mais em zona, e lá ao contrário, lá o pessoal joga mais homem. Cover 2 com marcação individual abaixo e questão de velocidade é bem semelhante, não muda muita coisa não. Na temporada passada o Chimangos jogou bastante em spread, né? Você agora como coordenador ofensivo pretende manter essa formação como sendo a formação base da equipe? Sim, a ideia é manter os pontos fortes do spread, que é esticar horizontalmente a defesa, porém a gente está estudando ver os atletas que a gente precisa no elenco para poder basear sem querer, por exemplo, aconteceu uma vez em 2015 lá no Arsenal, eu estava na defesa auxiliando naquela época, o pessoal do ataque treinou com o fullback, treinou, primeira jogada, retorno de kickoff, o cara que tentou dar o tackle caiu na perna do fullback e quebrou a perna, então aí demorou um tempinho para entrar no jogo, e essa foi uma lição muito marcante, que quando você estabelece um padrão de jogo, você tem que ter os planos B e C, e por hora manter o spread e ver se vai ter um fullback, um tight end, a gente está vendo quem se adapta, até porque está no começo da temporada ainda, o playbook não está totalmente instalado e alterações podem acontecer. Bom, ano passado o ataque foi coordenado pelo Alex Cordolino, né? Dentro do campo foi coordenado pelo Alex Cordolino, tinham 2 running backs que fizeram uma excelente temporada e o Eduardo Cusô sendo o principal alvo aéreo. Hoje, nos treinos do Chimangos já pôde perceber, tem algum outro nome expoente que a gente pode aguardar para essa temporada, além do Lázaro e do Botega, que foram os 2 running backs que eu citei, e o Eduardo Cusô, que é o wide receiver? Olha, a gente tem os jogadores de referência, que é o Cordolino e o Eduardo. O Cordolino, pra mim, pelo vídeo, eu tinha uma dimensão, e ver ele pessoalmente é totalmente diferente. Até eu comentei, não parece que tô puxando o saco, mas não, pra mim é o cara com mais talento bruto que eu já trabalhei, né, desde esses anos que eu tô com futebol americano, incluindo os times e a seleção mato-grossense. Meu dever é fazer o sistema de jogo que explore os pontos positivos dele e também os pontos positivos do Eduardo, mas o restante dos wides, como eu falei na coletiva de imprensa, eles estão pegando muito rápido, então está num nível muito semelhante deles ali. Espero que a gente consiga extrair do treino e levar para o jogo os resultados que estão sendo obtidos, porque estou bastante otimista com o que está sendo mostrado. Bom, agora no Campeonato Gaúcho vocês têm 3 jogos na fase de grupos, 3 jogos difíceis, a gente comentou isso também na coletiva, né? O atual vice-campeão gaúcho, um campeão gaúcho 2015, campeão da Copa RS 2017. Tu, como coordenador ofensivo, já conseguiu estudar as defesas dessas 3 equipes, pôde perceber alguma coisa que chamou mais a atenção nessas 3 equipes? Ainda não, porque a gente está em finalização de playbook. A partir de semana vou começar a estudar a defesa do Gorilas. E, não tem muito o que você estudar porque mudou de temporada. Então, a gente vai estimar o que o Gorilas pode utilizar. Porque não tem como você querer, eles vão jogar daquela maneira que eles estão jogando, com front de 3, que é chamado odd ou ímpar, com 2 safeties em cima e uma marcação meio em press, meio zona, que não parei para observar bem, e chegar na hora lá, eles mudarem, que é muito comum, no Brasil tem muito isso. Porque a Barcelona, na época do KJ como head coach, fazia bastante. Alterava, mantinha a base do front de 4 caras e alterava a cobertura e os pacotes de blitz de acordo com os adversários. Então, também tendo isso como exemplo, não dá para se basear totalmente. A ideia é ter o nosso jogo, as jogadas de base, e estar esperando as variações que a gente possa encontrar. E até por isso as jogadas são polivalentes, para não precisar ficar só específico de uma jogada que é só contra homem, que é só contra cover 3, quando é só cover 2. Então, dá uma estimativa e ver como é que vai rodar. É bom pegar o atual vice-campeonato, o vice-campeão, também o atual time que ficou na segunda aqui na Conferência Sul da Liga Nacional, né? Perdeu pro Blackhawks, né? Sim, né?
Vai ser um bom adversário. Eu até prefiro pegar um time de tradição assim de cara, porque daí os atletas já veem que o jogo tá pra valer, já tem uma ideia do que a gente pode encontrar depois. Quando você pega o melhor, você tem uma noção do que você precisa estar pronto com os feedbacks dos eventuais resultados, e vai ser bom também pra população ter um jogo de cara de abertura assim que vai chamar atenção. Bom, hoje a equipe estuda atuar na Copa Sul, né, no segundo semestre. E tenho certeza que o projeto de vocês, a médio e longo prazo, vai chegar na BFA, com certeza. Eu queria saber, na tua opinião, e durante o período que tu vai ficar aqui, eu não sei se isso já foi acordado, quanto tempo tu vai ficar aqui primeiro? Então... É eterno enquanto dura. Posto que é chama, né? O resto eu não lembro do poema. Nossos objetivos são sistematizados. O primeiro é a longo prazo, a visão macro é elevar o Carlos Barbosa no cenário nacional. Mostrar aqui para a população que tem mais do que o futsal aqui. Então, dito isso, a gente tem as etapas a serem planejadas. A primeira etapa agora, o objetivo a curto prazo, vencer o Gorilas. Posteriormente, chegar aos playoffs. Então, tudo a gente tem que colocar na cabeça também dos atletas da comissão técnica, na diretoria não dar passo longo. Porque o que adiantar? A gente quer jogar a BFA 2, não sei o que virou agora essa confusão de divisões. Até se puder dar uma antecipada. E a Liga Nacional? Liga Nacional meio que não existe mais. Tem alguma teoria da conspiração que sempre o pessoal fala que tem alguma coisa? Nada ainda. Não. A questão da Liga Nacional, na verdade, foi porque elas perderam a chancela de ter a segunda divisão, né? Porque os campeões da Liga Nacional, eles iam pra BFA, eles eram convidados para jogar BFA. E, enfim, todas as mudanças na Confederação Brasileira, que tá acontecendo ainda, a Liga Nacional perdeu a chancela, não mostrou interesse em ser a organizadora da segunda divisão, porque eles mesmos já não se consideravam uma segunda divisão. Eles diziam que eram também a elite do futebol americano brasileiro. De qualquer maneira, agora a BFA vai organizar tanto a primeira quanto a segunda divisão com a chancela, com a autorização da CBFA. Certo. Então, o planejamento é esse aí mesmo de estar com o campeonato estadual, porque não adianta a gente querer dar o passo maior e não ter a base para suster. Se você analisar no passado quantos times existiram, tanto da BFA quanto da Liga Nacional no meio da temporada, uns 4, 5, 6. E quando você parte do pressuposto que você está utilizando o nome de uma cidade que é Carlos Barbosa, uma cidade que tem tradição esportiva, qualquer vacilo ali já vai queimar muito a instituição do Chimangos. Tanto é que na última postagem lá no meu site tá lá, eu falei exatamente isso aí, mas enfim. Pode falar no site também, não tem problema. Gridiron.com.br. Escreve Gridiron com N no final, tá? Posso fazer a piada que os gaúchos falam Gridirão? Não? Não? Fala? Não. Enfim. E por causa disso a gente tem que fazer uma campanha boa no primeiro semestre para pensar em qualquer outra coisa depois de julho. Copa Sul, beleza. Mas a gente não sabe o que é o futuro. Vai que a gente faz um trabalho bom, que a gente tá com confiança nisso, e portas se abrem e a gente, sei lá, no cenário de Nárnia, unicórnios vomitando arco-íris, podemos jogar uma BFA 2, porque o diferencial é que você não tem consciência. Por um time daqui disputar um campeonato nacional é muito mais tranquilo do que um time lá no norte. Por exemplo, lá em Cuiabá ou Rondonópolis, qualquer viagenzinha dentro do estado, R$10 mil, R$5 mil, fora do estado, R$15 mil. Então, se não tiver uma base solidificada, acaba prejudicando, e tanto você viu o Goiânia Rednecks, que é do Centro-Oeste, saiu do campeonato na BFA. No segundo, na Liga Nacional, o Campo Grande, não sei se era, esqueci qual que era o apelido deles, também acabou saindo por causa disso. Então, não adianta nada você querer, eu quero ser rico, eu quero casar com a Gisele Bündchen, igual o Tom Brady, mas qual que é o passo a passo para chegar lá? Então, é algo... Casar com a Gisele Bündchen a gente sabe, é só ter 6 Super Bowls, né? É bem de barbado. Pois é. Bom, acho que a última pergunta que eu queria te fazer agora a respeito ainda do futebol americano gaúcho. Aqui, pelo menos, a gente pode perceber que, na maioria das vezes, as linhas defensivas são mais atléticas que as linhas ofensivas. Ao contrário dos Chimangos, que consegue ter as duas linhas com, enfim, um bom porte físico, são altos, tem todo aquele porte que a gente quer, né, no futebol americano, nas linhas. Eu queria saber como é que tu pretende trabalhar, então, a linha ofensiva para não sofrer tantos vazamentos das linhas defensivas adversárias.
A linha ofensiva é que, tipo, é a base de qualquer time. Então, se ela for ruim, vai dar o snap, brum, QB tá sendo atropelado. Então, partindo do pressuposto dela que ela é pesada, a gente tem que pesada e forte, tem que trabalhar em cima disso e fazer jogadas de acordo, não pedir para um cara de 150 quilos fazer uma outside zone ou, sei lá, uma sweep, que ele tem que fazer o pull e ir lá pegar o overhang, por exemplo, não. Então, utilizar o que deu certo, ver o que cada um joga, pegar o trabalho do Otávio Lotti, que foi muito bom com eles, tem uma base bastante interessante, se conversa com eles, faz isso, eles já estão prontos, e a partir disso aí direcionar ainda mais, utilizar o que eu tenho de experiência para, que eu esqueci de falar antes, para que nossos dois principais running backs, que é o Botega e o Guilherme Lázari, continuem jogando bem, porque a gente tem que utilizar os pontos positivos e também não ficar previsível, porque tem muito time que fica, tem um running bom, vai lá e corre. Então a gente não tem que saber utilizar e dosar os nossos pontos fortes para não ficarmos simplórios aí, tipo igual ano passado, chegar e perder no final. Eu vou acrescentar mais uma pergunta que me veio à cabeça agora. Eu queria saber, enfim, considerando o ataque que hoje o time tem, o material humano que os Chimangos têm hoje, tem algum time que enfim, o pessoal aí conhece, vamos supor, o time forte do Brasil, como T-Rex, Galo, até mesmo algum time da NFL, que se assemelha em algumas características ao ataque dos Chimangos? Tem como fazer essa relação? Os Eu sempre já falei alguma vez lá no site, uma postagem, que eu assisto pouco futebol americano nacional, só basicamente os adversários ou eventuais times que eu fiz alguma postagem, como por exemplo T-Rex ou Sada Cruzeiro, naquela época quando era Cruzeiro ainda. O NFL é muito forte porque lá você consegue selecionar quem você quer, então você tem à disposição, você constrói seu cardápio. Eu quero um X alto forte, ok, eu quero um slot tipo Elker, ok, eu quero um QB móvel, você consegue. Aqui já não tem esse luxo. Como muitos times jogam com personnel 10, que é sem tight end, sem fullback, eu posso dizer a olho cru, é muito semelhante ao que a maioria dos times jogam. Tava até conversando com o Ítalo Mingoni antes de vir para cá sobre questões de filosofia ofensiva. É um time semelhante, porque eventualmente eles jogam com H-back, mas a maioria das vezes tem personnel. O próprio Sada, se não me engano, o próprio Galo, quer dizer, joga bastante. Então, assim por cima, o que a própria seleção mais joga com pessoais mais leves de experiência. Esse time que se assemelha muito ao Arsenal, que foi, depois de ser campeão nacional em 2012, teve um período de transição ali, que tinha alguns atletas que aposentaram, que ficaram. Para mim se assemelha bastante isso. Era um elenco que estava querendo provar o nome, tirar as sombras do passado, que tinha recém ganhado o campeonato nacional. E aqui é a mesma coisa, um time em ascensão que quer tirar o condição ano passado, que os americanos falam tirar o macaco das costas, né, tirar o negócio no ombro, que foi ter começado bem o segundo, não ter ido tão bem, ter quase conseguido a classificação no estadual, começaram a ter ido bem na Copa RS, o trabalho que foi implementado pelo Paulo e depois o Peixina assumiu, ter ido bem na Copa RS, mas ter perdido. E colocar o nosso nome, igual eu falei antes, colocar o nosso nome no cenário nacional. Eu falo para os atletas, a gente quer o nosso devido lugar e você só consegue isso jogando e dando resultado em campo, porque falar, até papagaio falar no Facebook tem até a classe jogador de Facebook, e isso aí a gente tá longe de ser. Perfeito, então conversamos aqui com o novo coordenador ofensivo do Carlos Barbosa Chimangos, Victor Cohen, que veio do Mato Grosso para ajudar a equipe de Carlos Barbosa então a crescer no cenário nacional. Parabéns, Victor, seja muito bem-vindo mais uma vez, espero que tenha um excelente trabalho nessa temporada. A gente está aguardando ele lá no nosso estúdio para gravar um programa Bird Talk, porque esse cara tem muita história para contar sobre a carreira dele, também fora aqui do Rio Grande do Sul. Então até mais, pessoal.